Boa noite, esperando aí a entrada do Fernando Augusto para a gente começar a live espontânea. Esse é uma série de 3 lives que eu vou fazer e o Fernando Augusto é um artista baiano, mas que mora em Vitória do Espírito Santo. Uma coisa que é interessante, e aí ele vai se dizer depois, é que nós vamos falar sobre projetos dele, né, e projetos meu, que é que a gente está fazendo, pensando agora para 2022, né? E o Fernando, ele está entrando para a gente começar essa live. Essa live a gente chama de live espontânea. É uma coisa que a gente já realizou durante a pandemia toda, muitas conversas com muitos artistas, né? A princípio só artistas plásticos, depois o Otto participou também. E para esse início de 2020, eu estou fazendo 3 lives. Essa é a primeira, com o apoio da Lei Aldir Blanc, do município de Recife. Então, provavelmente na próxima semana, né, eu já vou lançar outra anúncio, né, outra divulgação de quem vão ser os próximos artistas. O Fernando foi também um dos idealizadores dessas lives. Então, a gente vai, por isso eu preferi iniciar essas 3 lives com o Fernando, até para a gente falar um pouco desse espaço, que é um espaço que a gente criou para artistas conversarem, né? Então, não tem muito direcionamento, e falando sobre processo de criação, falando sobre projeto, não tem nada voltado para uma instituição, nem para nada. São os artistas mesmo que trata das lives e conversa sobre os seus projetos, tá? Então eu estou aguardando um pouco o Fernando Augusto, ele deve estar chegando já. Eu acabei de conversar com ele há um pouco tempo atrás. Ó, ele chegou aí, eu vou convidá-lo para essa conversa. Fernando Augusto, está aqui, ó, convidá-lo. E aí ele já entra aí para a gente poder conversar. Fernando, aceita aí o convite. Ô, rapaz, como é que... Opa! Beleza? Márcio Meira, tudo bem? Há quanto tempo? Saudade, né? Nunca mais a gente fez nossas lives. Muito Eu bom. vou botar um pouco mais para trás aqui para poder aparecer, porque eu estava muito em cima da imagem. Fernando, boa noite, velho. Opa. É sempre um prazer conversar com você, né? E dar continuidade a esse projeto nosso, das lives espontâneas. Dessa vez, eu estou fazendo como contrapartida para o edital da Lei Aldir Blanc aqui do município de Recife, e vou fazer mais 2, mas assim, eu espero que a gente possa em 2022 continuar e falar sobre nossos projetos, né? Que sempre é importante, é interessante para a gente saber o que é que o outro artista está pensando para os próximos trabalhos e tal. Então, eu gostaria, Fernando, que tu te apresentasse, né? Falasse quem tu és, todo o teu currículo aí, a importância desse artista, e a gente começa a conversar sobre os teus projetos aí, tá bom? Fala aí. Tá bom. Tá bom, Márcio Almeida, boa noite. Boa noite às pessoas que já entraram aí. É um prazer estar aqui nesse momento de conversa com você. Eu comecei, a gente chama isso de live espontâneo, porque a gente começou espontaneamente a estar conversando um com o outro, sem convite, apenas aberto, e as pessoas começavam a entrar. Agora que a gente ficou mais formal e fez até um convite, e agora o Márcio está com esse projeto aí e resolveu ativar de novo este espaço. Eu sei que está excessivamente
presente na nossa vida agora, dessa coisa de live, poucas pessoas têm tempo. Mesmo aqui, hoje está acontecendo 2 aqui em Vitória, com gente que eu conheço, mas é bom a gente ter essa via para estar conversando e, enfim, tá discutindo um pouco nossos projetos. Eu tenho vontade, sabe, às vezes eu estou aqui com um projeto de chamar artista e falar assim, o que alguém diria desse trabalho? Essa semana mesmo visitou meu ateliê um artista que eu gosto muito, chamado Orlando Faria, e a gente ficou fazendo massinha, porque eu estou entrando nessa área da escultura, e aí nós brincando, eu lembrei de uma frase do Baravelli que dizia assim, que ele dizia, eu gostaria de fazer um desenho que o Rubens gostasse. Eu sempre gostei dessa frase dele porque ela é bonita, né? E aí eu disse para esse meu amigo, e sabe quem eu penso quando me vem essa frase do Baravelli? Eu gostaria de fazer um desenho que a Milka de Castro gostasse. Né? É uma pessoa com quem eu estudei, com quem eu tive um contato muito grande, e eu estou fazendo uma série de trabalhos que, de certa forma, lembram o que ele fez. E ao falar de Amilcar de Castro, eu me apresento um pouco. Eu sou baiano, morei em Belo Horizonte, me formei em Belo Horizonte, depois fui lecionar em Londrina e depois vim lecionar aqui, estou aqui há 16 anos. E estudar em Minas me fez ligar ao desenho. Eu acho que eu me ligaria ao desenho de qualquer forma, mas Minas Gerais tem uma escola muito forte de desenho, os desenhistas são muito potentes e não veem o desenho como uma coisa menor do que a pintura, né? E gostam disso. E às vezes a gente fala assim, o desenho mineiro, o famoso desenho mineiro. Então, eu já tenho essa puxada para o desenho e estudando lá, isso ficou ainda mais forte. E a Milka de Castro foi um dos meus mestres. Durante essa formação, deixa eu falar, já que você me pediu que me apresentasse, aí eu volto a falar desse ponto. Então eu estudei em Minas, depois lecionei em Londrina. Em Londrina, ao lecionar numa universidade, eu fui puxado para uma coisa que até então eu não me atentava. Era o mundo acadêmico, fazer mestrado, doutorado, e aí eu segui esse caminho também. Não pensava, quando eu saí da Escola de Belas Artes, como bacharel em artes, meu interesse era fazer arte, ser artista. Achava isso suficiente, acho até hoje. Vejo pouca gente tendo essa disponibilidade. Eu vejo mais gente na escola, agora como professor, muito mais preocupado se vai viver de arte, se aquilo vai dar para viver. Eu acho que essa frase, viver de arte, ela tem uma dupla pegada aí, sabe? Que viver de arte não é necessariamente você pagar as contas com a arte. É receber essa energia que a arte dá. Então você está vivendo à medida que ela te dá esse retorno de vitalidade. Aí a gente está vivendo de arte. Não necessariamente ela nos dá 2 retornos. É esse você viver de arte. 2 retornos. É esse você pagar as contas e ela te dá vitalidade e te dá saúde. Como dizia a Luiz Bourgeois, né? Fazer arte é um atestado de sanidade. Então eu segui esse caminho de lecionar, porque um dado momento eu falei, eu preciso pagar as contas. Sim. Eu preciso ter telefone, e eu sou daquela época que a gente comprava o telefone, e comprava caríssimo, e era difícil, né? Você também é dessa época, né, Márcio? Demorei muito a ter um telefone, era aquela encrenca. Então, a aula me possibilitou isso. E o que me levou à aula? 3 professores me levaram a dar aula. Uma,
É um ex-aluno meu de Londrina, um desenhista de mão cheia, o Madu. Prazer ver você aí, Madu. Bom que você descobriu essa live aí, tá aí. E espero que essa live te encoraje a continuar desenhando. Eu sempre procuro isso. Procuro entusiasmar as pessoas a desenharem para ter na arte esse espaço de uma aluna minha falou assim, eu fico desenhando, estou fazendo arte porque eu acho que o desenho vai me dizer alguma coisa. O desenho vai me trazer alguma coisa. Eu falei, ótimo, eu acho que o caminho é esse. E o desenho, como outra arte também que a gente investe, vai devolver para a gente aquilo que a gente investe nele. Né? Seja na pintura, na fotografia, né? Vai devolver para a gente aquilo que você colocou lá. Né? Fernando. Então, fala. Você está mudo para mim, a sua fala está cortando. Uma coisa que acho que cabe assim, sobre... Ô Márcio, a sua fala está cortando. O que está falando? Não. A sua fala está cortando. Ô, Marconi Moreira está aí, muito bom te encontrar aí, Marconi. Sua fala está cortando, eu não estou te escutando, tá? Aí, ó. Eu não sei se para as outras pessoas também está cortando. Bom, mas uma coisa que é interessante é que, assim... Aqui para mim, deu você umas cortadas, né? Mas no final tá bem, assim. Então talvez se a gente falar devagar... São coisas da internet, né? A gente ainda está nessa coisa. Né? Quando o 5G chegar, eu acho que aí a coisa vai melhorar muito. O Marconi está aí, eu tenho tido notícias dele, né? Eu vi inclusive desenhos dele lá, travessia, uma coisa assim, né? Isso. Então, 3 professores me levaram, além dessa busca de uma via de trabalho, 3 professores foram importantes para mim, para eu seguir a carreira de professor. Eu não comecei dando aula na universidade, eu comecei dando aula em ateliê, dei aula em colégio, principalmente o trabalho de ateliê, o Marconi tem acompanhado muito bem. Porto Alegre, Leonora Fabre, lembro de você nos festivais, se não me engano. Dos festivais de Porto Alegre, estive lá umas 2 vezes. Grandes momentos. Leonora está falando que eu estou mudo lá para Porto Alegre. Olha, você está mudo lá para Porto Alegre, hein, rapaz? Porra. Mas, ô Fernando, Leonora, ela levou muita gente, né, para o ateliê livre, né? Eu fui também, rapaz. Aquilo é um extraordinário, né? Esse ateliê lá continua? Continua, Leonora, esse ateliê continua lá em... Eu lembro, eram os tempos dos festivais, a gente tinha saído dos festivais. Olha que beleza, que coisa boa, que vitalidade. É uma maravilha, rapaz. Que vitalidade, que coisa boa. Eu morava em Londrina, agora estou mais longe, aí perdemos o contato, mas vamos estar em contato sim, Leonora. Tenho muita vontade de ir aí e tenho muito apreço por Porto Alegre, pelas pessoas daí. O André Severo, eu conhecia a Vilma Sonagro, o Franz Soares. Fernando, Soares. Uma coisa que é interessante, né? E eu acho que faz parte dessa nossa profissão,
é esse andar, né? Esse conhecer Uhum. artistas, né? No Brasil inteiro, fora do Brasil. Então, isso é uma coisa que só faz alimentar a vontade de a gente trabalhar. Eu sempre digo uma coisa, Uhum. que é assim, eu adoro quando eu vou numa exposição, que saio da exposição com vontade de trabalhar. Então, Isso é legal. essa exposição funcionou. Né? Ela me deu vontade de É, trabalhar. é. Então, retomando aqui, 3 prefeituras, a gente pode interromper qualquer hora, gente. Olha, ela continua organizando, muito bem, sucesso para vocês. Acho uma vitalidade incrível. 3 professores me fizeram aprender a dar aula. Um foi o Carlos Fajardo, Sim, outra foi a Faiga Ostrover, sim. né? E outro foi o Amilcar de Castro, que eu comecei a falar aqui. O que eu aprendia com o Fajardo, ainda estudante, lá nos festivais de inverno, onde eu conheci muita gente do norte ao sul do país, desde Marcelo Silveira, Rinaldo, gente do Paraná, Dulce Ozinski, Vilma, né, aquela menina que trabalha com luz, lá do Rio Grande do Sul, fotografa caixa, né, encontrei com ela também nos festivais de inverno. Aprendia com o Fajardo a olhar o trabalho do aluno e comentá-lo a partir deste olhar. Aquilo para mim era sensacional. Ele fazia uma proposta, saía, ficava desenhando, ele colocava tudo no chão e depois ele tinha um conteúdo a passar, e ele passava esse conteúdo através do que ele estava vendo. Apontava 1 ou 2 trabalhos e ia criando relações, desenvolvendo um discurso, uma narrativa a partir daquele trabalho. Eu achava fantástico. Eu não estava fazendo oficina com ele, mas voltava para a oficina dele para ouvir o retorno dele para os alunos. Como que ele olhava aquele trabalho e ele comentava a partir dali. Aquilo era fantástico. E aquilo eu procurei trazer também depois, dando aula de desenho em Belo Horizonte, depois em Londrina, lendo entrevistas de artistas e também fazendo muita entrevista com artistas. Fazer entrevista com artistas eu acho muito legal. Muito bacana. Né? Eu gosto de escutar os artistas e quando eu proponho uma entrevista, eu ganho o direito de ficar perguntando, né? Sim, sim. Eu não tenho esse direito, aí eu vou vasculhando, estabeleço perguntas, escuto o que ele fala, coloco outras. A Faiga Ostrover tem aquele livro maravilhoso que é o Universos da Arte. Então ali Sim, ela dá um curso, né? É um livro que ela dá um curso. sim. Então aquilo me pegou de como dar um curso para as pessoas, propor coisas a partir de situações bastante do dia a dia, fazer relações com os artistas. Então eu procuro trazer isso até hoje. E o Amilcar de Castro, eu gostava muito do Amilcar de Castro, porque ele tinha outros professores, o José Alberto Nemer, ele era um professor meio fora da curva. Ele dava uma proposta, saía da sala, esperava a gente desenhar, falava pouco, mas eu gostava muito da presença dele, da confiança que ele tinha Dos no que ele alunos. estava fazendo. Isso. Né? Eu falava, eu não tinha nenhuma adesão com a linha de trabalho dele, que é aquela coisa construtiva, Isso. concreta, né? Mas a confiança que ele tinha nesse trabalho, eu buscava ter esse trabalho. Então, depois que eu saí da universidade, fiquei muito próximo dele, fiz entrevistas com ele, entrevistas grandes, e fui percebendo como ele trabalhava, que aquela ordem que o trabalho passava não era tudo aquilo que ele vivenciava, ele vivenciava uma desordem, ele vivenciava incertezas, e era isso que era a minha pegada, e que é a minha pegada até hoje, essa incerteza, mas que não abre mão da Da certeza de certeza. alguma coisa, de tentar acertar, de achar que existe alguma coisa que dá norte.
mas o meu pé escorrega sempre. E às vezes, quando eu tenho norte, alguma coisa de certeza, eu desmancho mesmo. Não aguento muito a linha reta, Sim. mas preciso dela como parâmetro, né? Ah. E aí foi o nosso ponto de encontro neste aprendizado. Isso. Ô Fernando, Me apresentei? me apresentou bem demais. Eu não sabia que você tinha sido aluno dessa galera toda. Agora eu vou lhe Aham, reverenciar muito mais do que lhe reverencio. Rapaz, isso. tem um artista Ah, que você estava falando sobre essa coisa. Se fulaninho visse meu desenho, eu queria que alguém visse. Eu tenho uma ah, coisa com um artista que eu nem conheço direito pessoalmente, tá? Que é o Arthur Barrio. Eu tenho, Arthur Barros. Olha. eu acompanhei muito o trabalho dele, eu tenho um apreço pelo trabalho dele e até acho que o meu Uhum, trabalho, de certa forma, dá uma aproximada, sabe? aham. E aí aconteceu uma coisa bastante engraçada. De repente ele começou a me seguir no Instagram e curtir Olha. algumas coisas e tal. Então, isso aí, rapaz, é interessante porque você percebe, né, que esse teu sentimento de aproximação, provavelmente ele deve sentir também um pouco, né? Quem é esse? Uhum, Quem é esse uhum, Márcio? Tá, e vamos ver aí quem é e tá. Então aham, isso é interessante, rapaz. E assim, e como a aproximação de trabalhos aproxima os artistas, né? Termina que esses uhum. artistas passam a ser amigos, né? Porque existe alguma Sim. relação com o trabalho e tal. Isso é bacana, Aham. bem interessante. É. Mas, Eu tô pensando aqui, fala. não, diz aí, estás Eu tô, pensando em quê? eu tô pensando aqui, né, com eu falando muito lá de Minas e dos festivais de inverno, né, ela era lá nos idos de 80, né, então eu estava com 24, 26, 27, 28 anos, e aí de repente a gente já está com. Agora eu já estou com 61, né? O tempo é incrível. E o Ah, que eu venho aprendendo com isso é, é conviver com esse tempo. isso. Às vezes a gente, às vezes a gente quer mais do que consegue carregar. E eu vivi isso. Já quis muito que eu não conseguia carregar e não consegui carregar. Sim. E agora, né, o que que eu tenho, o que que me dá satisfação e como que o que eu faço entre desenho, fotografia, pintura e agora a escultura me dá como satisfação. Isso é maravilhoso. Fernando, eu tenho uma máxima para mim que quem escolhe o suporte que o artista vai trabalhar é a ideia, não é o artista, Uhum. sabe? Você pensa conceitualmente em alguma obra que você quer desenvolver, algum trabalho que você quer desenvolver, né? E eu acho que essa ideia, ela te sugere um suporte, né? Eu costumo seguir Uhum. o que a ideia me indica, digamos assim, sabe? Eu acho isso E muito você, e bacana. você, e você tem ideia pra caramba, né? Porque você tem um trabalho assim muito diversificado e competente, né? Eu vejo o trabalho seu, eu falo, gente, por onde anda o Márcio Almeida? Aqui, às vezes eu penso você mais como pintura, depois vejo você como desenho, de repente vejo você com umas frases poéticas assim muito fortes. Vi um trabalho seu recentemente, um negócio de tiro. Sim, sim. Rapaz, Eu achei que trabalho incrível aquele, como que você elaborou aquilo. Sabe quando tem um trabalho assim, você fala, poxa, eu gostaria de ter feito. pô, que bom, que bom. Saber que você gostaria de Aham, ter feito um trabalho daquele, para mim, já me dá uma felicidade muito grande. Rapaz, Fernando, aham, tem uma coisa que é interessante, que talvez seja o ponto de partida para o meu trabalho, né? ah, É, a palavra.
né? Aham, aham. Tudo surge de uma palavra ou de um ditado popular ou qualquer coisa que me venha à lembrança. E isso aí, automaticamente, eu já levo para a tela, Uhum, uhum. sabe? Então, Ou, a tela, ela é talvez se eu encadernasse, fosse um grande livro de artista, porque ali está o princípio de todas as ideias, né? aham, aham. Inclusive com escolha de cor, sabe? Hum. É inter... Ô, Márcio, tem alguém está perguntando aí sobre a escultura, não sei quem foi, para não deixar passar, Deixa se eu viu alguma ver, coisa no deixa eu ver aqui. Inês, estou vendo aí que entrou, é bom te encontrar aqui, Inês. Gente, tem pessoas aqui Ah, que eu tá. posso Foi o Madu, conhecer, mas não. o Madu, Madu, Madu que ah, ele falou, para você falar um pouco mais desse seu projeto da escultura. Fala aí, manda ver. olha ele aí. Ah, tá. Madu, escultura. De repente, eu sempre de certa forma, me esquivei da escultura. Mas se eu falo me esquivei, é porque estava vindo ideia de fazer escultura. E eu me esquivava porque eu acho coisa pesada, cara, coisa para carregar. E às vezes eu tinha vontade de fazer escultura em madeira, mas eu falei assim, gente, é um mundo. E o desenho é sempre uma coisa mais transitória, eu coloco em gaveta, transformo, rasgo. Aí apareceu um projeto aqui, mas eu sempre estou juntando madeiras. Eu pensava em fazer objetos, tipo aquele artista mineiro que juntava. Agora eu fico esquecendo nomes. Aquele mineiro que juntava a cabecinha, fazia mala, bonequinhos. O nome dele vai vir aqui. Ele é muito. A Kozak Naif lançou um livrão dele. Lembra o nome dele aí, Márcio? Não, Não, é Andrade, não, eu vou ficar com a caneta aqui na mão. Então eu estava aqui guardando madeiras no ateliê e surgiu, olha para você ver, a arte precisa estar atenta, ou o artista precisa estar atento com essas coisas do que anda acontecendo. Eu costumo dizer que às vezes ao Marcelo Kreiser, de Minas. Que bom ter você aí, Marcelo. Tanto tempo que a gente não se vê, não se fala. Surgiu aqui um edital, Farnese. Olha aí, Farnese. Farnese de Andrade. Esse. Não é a Marconi Moreira. E o Tá Luciano. lembrando aí mesmo. E o Luciano Farnese de Zanetti também. Andrade. O Luciano. Farnese de Andrade. Farnese de Andrade. É pecado meu ficar esquecendo o nome desse, porque... Aí eu ficava juntando madeira e surgiu aqui um edital para fazer um projeto de escultura no parque da Casa do Governador. Aí a Leonora também lembrou, Farnese. Aí eu falei, vou fazer um projeto, mas era um projeto público já. Então, eu que nunca fiz uma escultura, fiz estudinhos. Então, eu falei, vou propor. Fui lá, mas fui assim, não é eu vou propor, eu fui conhecer o lugar, né? E me veio uma ideia, ao passear no parque, de que eu estava já fazendo coisas ligado à paisagem. Isso. Passeando no parque, eu falei, eu estou fazendo isso aqui, eu faço paisagem, me senti tão bem no lugar. E aí foi aí que eu realmente propus. Eu tinha ido lá levar minha esposa, que ia fazer uma proposição. E eu fui acompanhá-la. E aí voltei de lá falando, gente, eu apaixonado pelo lugar, apaixonado pelo parque, e falei assim, eu vou propor uma escultura aqui nesse lugar. Sim, o Farnese trabalhava com esvotos, a Leonora lembrando. E aí me veio a ideia de fazer uma árvore. Uma escultura, árvore, né, de 3, 4 metros, para ficar ali no parque. E a ideia me pegou. Me pegou e foi uma
escultura, árvore em bronze. Ah, isso que eu ia te perguntar, em bronze, né? Em bronze. Aí o edital dava para cobrir isso, é um edital gordo de 200 mil reais. Eu fiz as contas, se dava para construir uma árvore de 3, 4 metros em bronze. Que bom. Né? Fechava as contas. E aí eu voltei atrás, fazendo a pesquisa. Que árvore, que artistas que já fizeram árvore, que estavam me levando, porque eu não estava chegando assim sozinho, assim como na paisagem, não estava chegando assim sozinho do nada, essa ideia. Por que eu falo isso? Porque a gente fica macaco velho. Né? Nessa pesquisa que eu estou fazendo de paisagem de desenho há um bom tempo, tem um texto do Alain Roger que ele fala assim, a gente aprendeu a ver a paisagem, olhar paisagem pela arte. Sim. O que isso quer dizer? Que antigamente a paisagem pouco importava. Isso. O que importava na arte eram as figuras, a mitologia, a narrativa. A paisagem era aquela coisinha lá atrás, na Mona Lisa, que ele inventava. Né? Não era uma paisagem olhada. Né? E na história da arte, é tão difícil encontrar os primeiros paisagistas, porque a paisagem não interessava enquanto substantivo do elemento arte. Arte, né? A paisagem, inclusive as primeiras palavras de paisagem na pesquisa do Gombrich era de lugar que ele tinha medo. E a primeira vez que a palavra paisagem aparece. Mas aí é uma coisa muito, muito teórica, muito interessante da gente pesquisar, mas eu estava nessa via. Né? As primeiras paisagens, quando aparecem, como é o Lorenzo de Crétio, alguma coisa, que foi o primeiro a fazer paisagem. Muito interessante. Né? Ele depois não desenvolve, né? Porque o tema paisagem não avançava. Não vingava, né? Não vingava. Então foi um quadro assim, de repente, no outro. E aí, com essa pesquisa de paisagem que eu estou interessado, e com essa informação do Gombrich, então, aí o Alain Roger fala que a gente tem duas maneiras de criar uma paisagem. Uma é pela visão, outra é pela intervenção. E aí ele cita que os primeiros interesses de paisagem... Alguém já está falando aí do Giuseppe Pennoni. Claro, ele foi um dos que eu fui que me veio na cabeça, né? Giuseppe Pennoni. Então deixa eu só fechar esse raciocínio que eu vou falar de Giuseppe Pennoni e mais dois. Era os jardins. Então o interesse de paisagem que se tem na antiguidade eram os jardins, e não esse interesse de contemplar a paisagem. Quando os artistas vão criando paisagens, pintura, paisagens para ser contempladas, é que esse interesse de olhar paisagem se estabelece. Hoje a palavra paisagem se confunde com natureza, mas a palavra paisagem é um recorte visual de um instante, de um lugar. Isso. Né? Aí, então, quando eu cheguei para olhar o parque e resolvi fazer uma paisagem, né, uma árvore para interferir naquela paisagem, o meu olhar não estava também assim, não era inocente. O Giuseppe Pennoni foi um dos primeiros nomes, porque eu pensei numa árvore, depois não pensei em madeira, né, pensei em bronze, e o Giuseppe Pennoni faz o trabalho de árvore em bronze fantástico. Tem um olha, Niravayama Nestor, o Nestor daqui de Vitória, um abraço, Nestor. Então, Giuseppe Pennoni foi quem primeiro mostrou a árvore. E eu estava interessado nessa pesquisa da árvore, inclusive foi com o Nestor, esse que deu alô aí, que eu descobri um baobá. Aqui em Vitória, num parque que a gente sempre frequenta, né, ele me falou aquela árvore, um baobá. Eu comprei depois um aplicativo, fomos lá, estudamos, vimos o baobá. Então esse interesse pela árvore estava presente. Então quando eu proponho a fazer escultura árvore, tem essas duas coisas. Esse meu interesse de natureza, quem foi na Amazônia, Santarém, paisagem, a Mata Atlântica, que já estava vingando,
E agora, andando pelos parques de Vitória, estava muito imbuído dessa coisa. O segundo artista foi o nosso grande Franz Kreisberg. Kreisberg, essa. Né? Agora, ô Fernando, Fernando, só uma coisa. Você já tem uma pesquisa muito grande, né? Você foi para a Amazônia, tem aquele passeio, aquela viagem de barco que você fez, né? Que você estava muito próximo à natureza, né? Então aquilo ali já deve ter ficado aí no HD em algum momento, guardado e sim, tal. Sim, na verdade isso foi o elemento propulsor. Sim. Né? Eu vinha fazendo os desenhos, inclusive quando eu falei assim, eu podia fazer uma proposta, aí uma pessoa próxima a mim falou assim, verdade, você já faz umas paisagens tão lindas, você já fez aquele mural da Mata Atlântica. Então uma coisa foi, e aí eu falei assim, vou fazer a árvore que eu venho fazendo em desenho, eu vou fazer agora em escultura. Então veio José Pinone, e aí veio o Kreisberg, porque quando eu me decidi fazer a árvore, eu falei, que árvore? Sim. Que árvore? Interessante. Né? Que árvore? Eu estava interessado numa pesquisa que é de conhecer mais árvores. Sabe essas pessoas que falam assim, vai andando com você e fala assim, isso aqui é uma aroeira, aqui é um goiabeira, aqui é um plátano, aqui é não sei o quê. Eu já andei com pessoas assim, ficava admirado, falei, gente, como que você distingue assim uma árvore? Eu sei que é uma da outra, mas você sabe o nome, dá tal fruto, é comestível. Então essa coisa... Eu sou meio assim, Fernando, tu acreditas? Pois é, eu era um ignorante. Eu falei, não, eu quero conhecer mais árvores também. E aí eu tenho procurado me interessar ao andar nos parques, reconhecer a árvore, uma mangueira, não só pelo fruto, um abacateiro, um flamboyant é muito fácil, né? Aroeira, e aí vai. Aí foi que esse meu amigo descobriu um baobá. Né? E aí eu falei assim, que eu quero conhecer todas as árvores desse parque. E não vai ser útil, a minha vida não vai ser útil. Se ao final de alguns anos eu saber o nome de todas essas árvores aqui desse parque que eu frequento. Que bacana, isso é interessantíssimo. Né? É uma maneira de estar curtindo, de saber. Porque aí, quando a gente fui fazendo assim, eu fui notando que às vezes uma outra árvore no parque sumiu. Porque os cuidadores lá do parque, de repente, tinham tirado a árvore. Eu falava, gente, eu nem tive tempo de conhecê-la direito. Aqui tinha uma árvore. Que eu conhecia o desenho em contraponto com outra. Eu senti falta daquela árvore. Então, essa humanidade acontecendo, né? Então, tinha essa via dos artistas e essa via de quem está buscando conhecer, curtindo a árvore. E o que é esse curtir a árvore? Para quem sempre desenhou a figura humana e colocou a figura humana como o elemento substantivo da arte o tempo todo, os dramas humanos. Agora eu estava colocando o drama da árvore e percebendo que ele não é tão diferente do drama da vida. Aí, se eu achar um livro aqui fácil, o Drama Nosso, e aí depois eu vou falar do terceiro artista, tem um pesquisador alemão, um engenheiro, que escreveu um livro fabuloso que se chama A Vida Secreta das Árvores, que aí alguns já devem conhecer. É um livro fantástico, eu queria mostrar a capa dele aqui, mas não sabia que eu ia falar desse assunto. Rapaz, o livro é lindíssimo. Imagina. O que é a vida? A vida secreta das árvores contada a partir de um engenheiro florestal. Que bacana. Ele falou assim, olha, as pessoas veem nas árvores o que elas procuram. Um comerciante vê a árvore como uma coisa que produz tábuas. Um agricultor vê uma árvore como uma que vai dar fruto para tal coisa. Alguém da cidade... Ele foi falando assim, ao mesmo tempo recebendo pessoas no parque e falando o que essas pessoas procuram nas árvores. E aí, 20 anos depois, ele escreve esse livro fabuloso, que é um best-seller, mas que é bom, A Vida Secreta das Árvores. E ele se perguntava por que algumas árvores demoravam a morrer e mesmo depois de derrubadas, elas continuavam vivas.
Bacana. Elas continuavam vivas como uma espécie de anciãs alimentadas por outras árvores. Olha. As árvores, então, a raiz, elas mantêm uma rede que alimenta umas às outras, e neste caso que ele tinha estudado, tinha uma madeira lá caída com a idade de 400 anos, ele falou, isso aqui não era para estar mais vivo. Né? E aí ele começa a se perguntar por que as árvores ao redor se ligavam àquela árvore e continuavam alimentando-a de alguma forma. Ele fala porque essa era a árvore mais antiga e possivelmente ela guarda informações que as outras árvores não têm. As outras não têm. Isso é interessantíssimo. E como que essas árvores vão transmitir essas informações de uma para a outra? Aí ele começa a falar de corrente elétrica, de velocidade que as correntes elétricas, as informações passam. Então essa rede que a gente fala tanto hoje de comunicação diversa, é uma rede que as árvores mantêm há milhões de anos. E passam de geração pela terra, pelos fungos. A gente não imagina como o fungo sim, é importante, né, nesse processo. É importante na vida. E como ele é uma coisa que não é nem um vegetal e nem um animal. Hoje, Fernando, é interessante. O fungo... É uma coisa o fungo é uma coisa intermediária, assim como o plâncton. Sim. Você não sabe também se ele é animal, se ele é vegetal. E aí o fungo. E aí os caras começam a falar de fungo. E o fungo tem uma variedade, uma riqueza, que ao estudá-lo um pouquinho, a gente se sente tão feliz, porque é uma riqueza enorme. Então, ao trabalhar a árvore, eu estava muito feliz nesse contexto, porque descortinar o que não é normalmente visto, pode ser esse um ponto de encantamento, sim, com certeza. Quando eu vim da Amazônia, o meu interesse em desenhar as árvores, depois eu fiz uma residência nos Estados Unidos, eu achei muito interessante estar desenhando alguma coisa fora de mim. Alguma coisa que foi me mostrando uma outra grandeza. Uma árvore é maior do que a mim mesmo. Né? Em tamanho, em idade, em riqueza. Então isso é muito interessante, é muito vivo, é muito forte. E olha que eu nem estou falando de meio ambiente como uma pessoa que está militando, mas isso está me levando a ver isso, porque a árvore que eu escolhi nesse trabalho foi um mangue. Rapaz, eu acho que eu vi alguns desenhos que você está elaborando, um desenhos imensos, não? Sim, isso, um desenho imenso que é um mangue. Sim. Né? Uma dessas plantas. Então, quando eu me fiz a pergunta, que árvore eu vou fazer? E aí me aproximei do Franz Grasberg, da vida dele, do interesse dele. Já tinha visto exposições dele aqui, fora do país, em Curitiba. Ele chegou a criar um museu lá. Vi coisas que ele viu na Bahia. Eu falei, gente do céu, depois de tanto tempo eu encontrei esse cara aqui perto, depois de ter fugido de uma arte muito engajada. Será que eu estou me engajando agora? E não é necessariamente um engajamento. Se é um engajamento total, né, mas não assim, direcionado. E fui ver uma obra específica dele, que é um mangue. Sim. Então, falando aí dos artistas. E aí fui ver aqui o mangue da UFES. Sim. Aqui na universidade, a universidade fica no mangue, e é cercada de mangue. Que massa. Que eu já tinha tido vontade de desenhar. Mas achava aquilo tão rico e tão bonito que eu achava que não precisava de alguém ficar desenhando. Com aquelas raízes caindo. Ô, Fernando, deixa eu te interromper um pouquinho e dizer uma coisa que é interessantíssima. Né? Essa nossa conversa, ela está mostrando um lado do artista, né,
que as pessoas pouco conhecem, que é essa coisa da pesquisa, como o artista mergulha nas suas pesquisas, né? Uhum. Como o trabalho, que às vezes é apresentado com um desenho ou com uma instalação, com alguma coisa, ela tem o artista cria uma carga de conhecimento sobre o que ele está falando imensa, porque a gente vai mergulhando nessas pesquisas e a gente se perde, né, do tempo disso, né? Uhum. Uhum. Mas fala aí que Aham. está interessantíssimo. Só uma coisa, tem uns estudos que se fala muito de memória celular. É interessante isso. Uhum. Talvez essa memória celular é que ative essas árvores ao redor dessa árvore anciã, digamos O, assim. o Peter Wohlleben fala disso. E fala que há realmente essa memória. Né? E o que ele vai falar mais ainda é das emoções, Sim. que são mais ainda imperceptíveis. É uma coisa maravilhosa. É um livro, viu, gente? Quem curtir a ideia aí, o livro chama A Vida Secreta das Árvores, do Peter Wohlleben. É, Já e me tem outros interessei. também. Já me interessei muito. É, é, e tem outros também, mas esse é muito fantástico. Então, eu fui olhar o Mangue da UFES, já agora com... Eu falei, vou entrar nesse negócio agora. Eu sempre estava querendo desenhar e vai ser a escultura. Agora, qual árvore, quantas raízes, o que estão essas raízes, o que é este mangue aqui, o que é um mangue de fato. E aí eu já estava, alguém falando aí do baobá, né? Que é muito significativo para a cultura de matriz africana. Assim, e a gente tem baobás aqui, né? E eu descobri esse baobá ali no Parque Pedra da Cebola. E aí o mangue, rapaz, é uma coisa tão... Eu me identifiquei tanto com o mangue que o mangue é uma situação transitória. Ou não, transitória não, de De trânsito. trânsito, é. Né? Não é nem doce nem salgado, ele está ali no meio onde as coisas se dividem. Ah, E para um parque que é na casa do governador, eu trouxe então outro parque. Para o parque que se mostra, eu trouxe então aquele parque que não se vê, sim, sim. né? Aquele parque que é escondido, que tem uma biodiversidade incrível, que vive na lama. Sim. E ao pensar isso, né, essas raízes que saem da lama em busca de oxigênio, e aí elas constroem essas casas, né, que é a árvore dela, e aí eu tenho um trabalho da casa, ali meio no ar, né, permitindo que essa árvore halófita receba oxigênio, mas ao mesmo tempo extraia da lama os seus nutrientes, que são riquíssimos e responsáveis por uma biodiversidade Necessário. enorme na vida humana, e um parque que corre perigo. Então, o parque é uma árvore lutadora, sabe? É uma árvore que sai dessa terra aqui em busca de luz, mas precisa estar na terra, e que tem esse desenho. E eu que estava construindo casa, me vi assim, me identifiquei com uma vontade assim sempre de ter tido casa, e ao mesmo tempo não ter tido encontrado oxigênio e precisei ficar vagando aí pelo mundo. Então era uma resposta, respondia muito assim aos meus anseios. Então fiquei subindo nesses mangues, fotografando, desenhando, medindo, sentindo a força dessas raízes, e às vezes até sentindo medo, porque nesse período de pandemia, o mangue aqui, a universidade está fechada, então eu andei quilômetros assim no meio do mangue, Sozinho. sozinho, Rapaz, olha, sozinho. tu sabes que Recife, né? Ela é construída, uma boa parte dela sobre o mangue, né? Aqui Pois é. aqui é uma coisa tanto que a música do Chico Sainz, né, fala dessa questão do mangue.
né? O João Cabral do Melo Neto já falava disso, o Josué de Castro também já falava disso, né? O Homem Guabiru, e tá na Geografia da Fome, Aham, tá? Porque aham, uma coisa que é interessante, Fernando, é que, assim, ao redor do mangue, né? Aqui em Recife, cresce as populações que tiram do seu sustento, tira do mangue o seu sustento, cara. Né? É aham. interessante isso. E o mar, né? Porque você não sei se você sabe, mas muitas espécies marinhas vêm reproduzir no mangue No mangue. por conta dessa água que você falou, a água salobra, né? Que é a água misturada entre água doce e água salgada. Isso é interessantíssimo. É muito legal esse momento, essa situação de fronteira ali, onde uma coisa vai se transformar na outra. Então, eu me identifiquei completamente. E a pesquisa da casa, que alguns já devem ter visto aí no Instagram, que eu venho fazendo agora, encontrou no mangue, embora um desenho totalmente, aparentemente diferente, o seu lugar. Sim. Porque o mangue faz assim, Isso, isso. e vai descendo aquele tanto de raízes. Eu tenho várias fotografias de mangue, não sei se dá para ver, ó, Sim, sim. né? E aí uma dessas geografias, rapaz, depois eu andei olhando tudo quanto é árvore, principalmente agora a árvore cortada na rua, mas vamos ficar só no mangue. Senão a Isso gente não. é conversa para 3 lives, Fernando. Vamos ficar. Porque a questão da árvore, que no mangue que tem essas raízes, e a questão das árvores que são cortadas na rua, elas se mostram já como esculturas. Eu vou até mostrar aqui uma fotografia. Olha, eu tô andando na rua, no campo da UFES, e encontro o pessoal cortando essa árvore. Caramba. Não é? Ó, tá dando para ver aí? Ó. Sim. Eu falei, gente, que incrível! Aí fiquei lá conversando com os caras, eu falei, essa árvore é muito incrível, que coisa bonita. Por que vocês estavam cortando? Aí fui ver, ela já tinha caído. Eu fotografei de todos os lados. Eu falei, mas que incrível, eu vou ficar aqui com vocês, quero fotografar essa árvore que vocês estão derrubando, porque ela é muito incrível. Aí o cara falou assim, você é a primeira pessoa que acha incrível uma árvore que a gente está derrubando. Todo mundo fica xingando a gente. Ó. Isso. Então, O Madu está falando que essa história do mangue lembrou muito o movimento cultural aqui, o movimento Mangue Beat. É isso mesmo. Mangue Beat. Nadu, É verdade. tem umas histórias que são muito interessantes. Só interrompendo um pouquinho, Fernando. Mas Sim. tem a ver com árvores, né? Eu estava fazendo uma pesquisa para um trabalho e fazendo uma pesquisa sobre tem na zona da mata aqui de Pernambuco não se derruba o pé de cajá, porque tem uma lenda que morre alguém da família e tal, e não se derruba. Então é comum você ver assim, plantações imensas de cana e um pé no meio. Se você for lá, é um pé de cajá, que a galera não derruba. Pois bem, Olha. E aí eu fui pesquisar, né? Por que isso, de onde é que poderia vir isso e tal. E aí, Madu, eu me lembrei, e aí você depois pode continuar essa pesquisa. Em algum momento da pesquisa, eu encontrei a informação de que o pé de cajá é a morada de Ogum. Então, Olha. seguramente, essa lenda da morte das pessoas, né, é uma coisa que vem uma história passada oralmente, né, e que hoje milhões de pessoas na zona da mata não cortam pé de cajá sem saber de onde veio essa coisa. E provavelmente veio dessa cultura afro. Né? Interessantíssimo isso. Eu não sabia disso. Para mim foi uma surpresa imensa. Lógico que eu incorporei
essa lenda dentro desse trabalho que eu estou fazendo, né? Que é uma mitopoética, na verdade. E Uhum. foi uma surpresa. Então, eu acho que assim, a natureza, além de ser essa coisa fabulosa, né? Que nós somos presenteados com ela tem todas essas surpresas de conhecimento que a gente não tem, né? É interessante isso, cara. Como você começa a descobrir coisas nas árvores, né? Na natureza, que você pouco conhece, tá? Mas, Uhum. mas continua aí tua O- história, Fernando, que está Tá, interessante. aí, tá. Então, no mangue, aí eu estava vendo aqui como que essa questão do mangue está me levando para outras, mas ainda fechando a do mangue, ou melhor, permitindo essas outras entrarem. Ó. Aqui é uma fotografia de uma árvore derrubada na UFS. É uma pessoa aí que falou do Giuseppe Peppinoni, tem tudo a ver, mas quando a gente encontra e começa a pensar no trabalho, vai descobrindo uma nova linha aí de pesquisa em escultura, que está me levando, inclusive, a ver essas arvorezinhas. Olha, essas arvorezinhas que são escoradas com outras árvores, com pau. Lembra essas arvorezinhas quando vão Sim, nascer? que aí tem Que uma a pessoa escora, né? chega, tem uma escora, olha aqui. Eu falei, gente, isso já é uma escultura. Já E está pronta, né? é um pau, às vezes é um cano, e é um caminho, é uma ideia de escultura que eu já estou também pensando com um outro projeto de árvores assim, que tem, remete também ao Pepinone, que ele junta o bronze A com a madeira. árvore natureza. Que legal. Em Inhotim, por exemplo, tem uma obra assim. Sim. Aí então, fechando essa coisa do mangue, É, quando eu desenhei o mangue, quando eu resolvi fazer a síntese, porque eu não poderia fazer com uma coisa assim, ó, olha o tanto de perna que esse negócio tem. Poxa, Então eu fiz uma síntese, o que que me apareceu? A aranha da Louise da Bourgeois. Luiz Burra. O A Fernando, aranha da Fernando, Louise... deixa eu te falar só uma Ah, coisa. Nós estamos aí quase no final, temos 3 minutos para. 3 minutos? É. Ah, por que você não me falou antes? Eu Eu vi, fiquei falando eu, muito. eu vi agora, não, mas a gente veio aqui para falar muito mesmo, cara. Não, não, pai, eu falei muito, eu sintetizava. Não, que nada. Olha, o que você falou aí sobre as árvores foi super agradável. Eu acho que assim, e essa coisa de mostrar, como eu estava te falando, a pesquisa que os artistas fazem para chegar a um determinado trabalho, aí é importantíssimo. Foi ótimo tudo que você É. falou. Uma maravilha. Ó, ó, deixa eu só mostrar. Aí vem a aranha da Louise Bourgeois, ó. Sim, Aí eu sim. falei, isso. Então estou trabalhando com esses artistas aqui que me interessam muito. Que E tem o legal. Mangue, que me interessa muito, que está aqui na UFES. E é esse o projeto de escultura que eu estou levando para o Parque do Governador, nesse confronto entre dois parques. Que O maravilha. parque vistoso, lindo, que é para ser visitado, e esse outro parque que é escondido, que está lá resistindo, e tem essas árvores que buscam respirar, vai encontrar neste parque agora esta. E aí vem a ideia do bronze também, essa coisa não pegar uma matéria, um material alternativo, mas um material, uma tradição enorme na história da Na arte, história da arte, que né? quer ser duradouro, né? Que quer ser duradouro, e é por aí que o projeto está andando. Eu estou Maravilha. postando alguma coisa, mas ele vai ser inaugurado em junho, por aí, e é quando a escultura possivelmente vai estar pronta. Bacana. Fernando, cara, eu queria agradecer a você mais uma vez por esse belíssimo papo. O Marconde Moreira falou aqui que é bom ouvir um pouco sobre o processo. Isso é interessantíssimo. Ah, Né? que bom, Marcos, bom que estava aí. Então, um grande beijo para você, Fernando. Obrigado a todo mundo que participou da live. Próxima semana, provavelmente, eu estou entrando aí com um outro artista. Eu estou agora procurando mulheres, viu, Fernando? Para Hum, fazer essas outras 2 lives.
E dizer também que, mesmo depois dessas duas, a gente pode continuar nossas lives espontâneas, que é lugar de artista conversar e falar de processo. Beijo grande, Marcos. Beijo grande. Gente, obrigado. Desculpe aí se eu me alonguei em alguma coisa e não vi alguma coisa que vocês escreveram e nem cumprimentei todo mundo. Um grande beijo, tá? Beijo Prazer. a todos. Tá bom. Tchau. Sucesso aí. Valeu, você também. Bom trabalho. Ok. Tchau, gente.